Olá pessoal, sou José Luiz Correia e neste vídeo compartilharemos a importância e a contribuição do negro no desenvolvimento do nosso futebol, juntamente com as questões sociais e raciais que sempre o cercaram. Ou seja, como eu disse no vídeo anterior, vamos fazendo uma cronologia entre o negro no futebol e na sociedade. Bom, cumprindo o protocolo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para receber os novos vídeos, deixa seu like e deixa seu comentário aí, tá certo? Bora pro vídeo? Vem comigo! Chegamos em 1894 e o futebol surge no Brasil trazido na bagagem por jovens estudantes vindos da Inglaterra, como Charles Miller em São Paulo e Oscar Cox no Rio de Janeiro. O futebol era esporte de elite, praticado por estudantes de classe alta. Muitos se reuniam nos clubes para praticar o esporte, só podiam jogar os que fossem sócios do clube. O futebol diferenciava classes e raças e trazia um status e aceitação na alta sociedade. Mas aos poucos o futebol foi se popularizando. Negros, mulatos, trabalhadores e desempregados foram se interessando pelo esporte. Estes jogavam nas periferias das cidades. Em 1900 é criada a Associação Atlética Ponte Preta, que hoje é considerada a primeira democracia racial do futebol, porque tinha negros tanto dentro de campo quanto em seu quadro diretivo, em sua fundação. Miguel do Carmo, um dos fundadores e meio-campistas da equipe, foi o primeiro negro a jogar em um time de futebol do Brasil. Os Correios prestaram um serviço, uma homenagem a eles. Em 1905, o Bangu Atlético Clube, fundado por ingleses, mas formado por operários da fábrica de tecidos Bangu, foi o primeiro clube no estado a escalar o negro, que foi Francisco Carregal. O Fluminense, em 1910, também teve seu primeiro jogador negro e seu nome era Alfredo Guimarães. Bem, em Porto Alegre, criaram a Liga da Canela Preta, para reunir times de futebol formados, na sua maioria por negros, por jogadores negros. Houveram também outras ligas das cidades de Rio Grande e Pelotas, respectivamente, as ligas do Rio Branco e José do Patrocínio. Em Porto Alegre, a situação socioeconômica da maioria da população negra era precária. Recém-saídos da escravidão, os negros ocupavam os piores espaços, as piores moradias e os piores empregos. Bem, mesmo com toda a diversidade, por ironia da história, o primeiro ídolo do futebol brasileiro foi Arthur Friedenreich, um mulato, filho de um alemão com uma negra brasileira. Ele marcou o gol que deu o primeiro título continental do Brasil, no Sul-Americano de 1919. Só que para parecer mais branco, antes de entrar em campo, ele esticava o cabelo junto ao couro cabeludo, usava uma touca para assentar o cabelo. Por isso demorava e se atrasava muito para entrar em campo. Outro jogador que marcou história foi Carlos Alberto no Fluminense, em 1914, que passava pó no rosto para clarear sua pele. Os torcedores do Fluminense diziam que era um pó após barba, que ele já passava quando jogava no rival América. Durante o jogo, com o suor, esse pó ia saindo, fazendo com que a torcida do América o chamasse de pó de arroz. E em seguida, pó de arroz passou a ser o apelido dos torcedores do Fluminense. Tá? Infelizmente, o racismo no futebol não ficava restrito só à sociedade e aos dirigentes de clube. O governo federal, na época, também colaborou com esse racismo. O que aconteceu? Em 1920, a seleção brasileira não foi bem recebida ao jogar em Buenos Aires. Para os argentinos, era inusitado ver tantos negros em um único time. Aí um jornal da capital publicou uma foto representando todo o time brasileiro com a cara de macacos. Nos anos seguintes, os presidentes Epitácio Pessoa e Arthur Bernardes concederam à Confederação Brasileira de Desportos um prêmio,
para participar dos campeonatos sul-americanos dos respectivos anos, mas não podiam convocar jogadores negros para que fosse projetada no exterior uma boa imagem composta pelo melhor da sociedade brasileira. Em 1923, o Vasco da Gama causou polêmicas, porque tinha em seu elenco a maioria de atletas negros e chegou a ser campeão carioca. Porém, em seguida, os outros clubes formaram uma liga, tá? A Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, a AMEA, era a entidade a qual o Vasco só poderia se filiar se dispensasse seus 12 atletas negros. Bem, com a entrada dos negros e mulatos nas equipes, o nível do futebol foi aumentando e os times sendo obrigados a incluí-los. Os sócios do Fluminense externaram seu preconceito, pois não queriam que os negros frequentassem a sede do clube. E para atender a essa reclamação e separar sócios de jogadores, o Fluminense empregou seus jogadores como assalariados, fazendo com que entrasse no clube pela porta de funcionários e não como sócios de elite. Tudo isso se deu em 1930, colaborando então mais tarde, em 1933, com o início da profissionalização. Nesse ano, o Bangu se torna campeão com um time de maioria negra. Então aí os atletas passaram a ser contratados e pagos, conforme seu nível técnico e não mais a cor da pele. A cor da pele deixou de ser determinante. Com essa abertura de oportunidades, surgiram grandes talentos, como Fausto, o Maravilha Negra, na Copa de 1930, Leônidas da Silva, o Diamante Negro, criador da bicicleta e destaque na Copa de 1938. Bom, até então, a presença de negros na seleção ainda era mal vista. Em 1950, na Copa do Mundo do Brasil, o Brasil é derrotado na final por 2-1 pelo Uruguai, em pleno Maracanã. Os jogadores negros da seleção foram responsabilizados. Bigode, Juvenal e o goleiro Barbosa, que jogava no Vasco na época, foi julgado culpado por essa catástrofe, carregando esse peso até sua morte. Por outro lado, a sociedade continuava com suas políticas públicas raciais e, em 1950, criava a Lei Afonso Arinos, que não tipifica o racismo como crime, somente como contravenção penal. E em 1958, o Brasil é campeão na Copa da Suécia, com vitória de 5-2 sobre os suecos, com destaques para os negros Pelé, Vavá, Garrincha, Didi e companhia, recuperando o crédito do jogador negro que foi perdido na Copa de 1950. Em 1962, Brasil campeão na Copa do Chile, foi 3-1 em cima da Tchecoslováquia, também com destaques aos mesmos jogadores negros de 1958. E, infelizmente, as leis brasileiras produzidas continuam prejudicando os negros, dificultando o acesso à educação, e em 1968, no governo militar, criam a Lei do Boi, a primeira lei de cotas que não foi para negros, foi para filhos de donos de terras, que conseguiram vaga nas escolas técnicas, nas universidades. E em novembro de 1969, próximo ao Natal, Pelé fez o seu 1000º gol. Ainda na euforia da comemoração dentro de campo, ele passa uma mensagem ao governo. Abre aspas, ele diz: cuidem das crianças pobres, das pessoas pobres, dos idosos. Não vamos pensar só em festa, pelo amor de Deus. Fecha aspas. Era uma mensagem dura para um governo de ditadura militar, que não priorizava as pautas sociais. A voz de Pelé não teve eco, foi incompreendido, e o ato deu luz a um preconceito que era forte. Creio que eles pensavam assim: quem era aquele jogador negro para dizer aquilo? Pois é, esse problema social permanece até hoje. Em 1970, Brasil tricampeão na Copa do México, e Pelé se consolida o negro como referência no futebol, expandindo aí e criando oportunidades para o negro no futebol mundial. Época que o Brasil se transformava com as questões de resistência racial, década de influência das lutas dos negros americanos com o movimento Black Power.
Bom, em 1988, para comemorar 100 anos da abolição, houve a Marcha contra a Farsa da Abolição. Foi um marco histórico no Rio de Janeiro, milhares de pessoas marchando, saindo da Candelária com o objetivo de chegar ao busto de Zumbi dos Palmares na Praça 11, mas foi impedida pela polícia militar. Bom, foi criado um cartaz na época, sobre essa marcha que mostrava uma foto de um grupo de negros acorrentados pelo pescoço e na época da escravização, e uma outra foto de um grupo de negros presos com corda pelo pescoço por policiais da época. Esse é o verdadeiro retrato, ou seja, em 100 anos nada mudou. Enfim, em 1994, Brasil tetracampeão na Copa do Mundo dos Estados Unidos, com destaque para Romário, Zinho, Mauro Silva, Mazinho e companhia. Enfim, 12 jogadores negros. Motivos de comemoração? Nem tanto. A gente vai vendo e acompanhando que, infelizmente, as poucas conquistas vêm com muita demora. E aí, somente em 2001, houve a Conferência de Durban, a terceira conferência mundial contra o racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerâncias. O Estado reconhece que terá que fazer políticas de reparação e ações afirmativas. Em 2002, Brasil pentacampeão do mundo na Copa do Japão e da Coreia do Sul, com destaques para os negros Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, 13 jogadores negros no elenco. Em 2003, vem a lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade do tema História e Cultura Afro-Brasileira. Porém, até hoje, ainda não acontece em sua totalidade. Bom, o tempo foi passando, o futebol se desenvolvendo e com ele as formas de racismo também. O negro, com toda a sua força e cultura, participou da construção do Brasil, mesmo por um bom tempo de forma escrava. Foi o que já vimos, até aqui. E da mesma maneira, o negro, com toda a sua técnica, lutas e humilhações, participou do desenvolvimento do futebol. E mesmo conquistando a profissionalização, ainda é vítima de um racismo que permeia todo esse ambiente. A gente pode apontar aqui alguns casos de racismo só no Brasil, sem contar os casos que acontecem fora do Brasil, por outras partes do mundo aí. Em 2005, o ex-jogador e atual comentarista Grafite sofre racismo no futebol brasileiro, quando atuava pelo São Paulo. Em 2010, é criado o Estatuto da Igualdade Racial. Para um país que não reconhece a existência do racismo, ter aprovado esse estatuto foi um pequeno avanço. Voltando para os casos de racismo no futebol, em 2010, quando jogava no Atlético Mineiro, o atacante Obina foi alvo de racismo. O zagueiro Paulão foi outro jogador brasileiro quando jogava pelo Internacional. Em 2011, quando jogava pelo Flamengo, quando o Flamengo enfrentava o Santos na Vila Belmiro, o Diego Maurício também. Em 2014, Arouca, quando jogava pelo Santos. No ano seguinte, em 2015, também foi vítima quando jogava pelo Palmeiras. Tá? O árbitro gaúcho Márcio Chagas também foi vítima. Em 2014, o caso mais emblemático, quando atuava com a camisa do Santos, o goleiro Aranha, jogando na Arena do Grêmio para enfrentar o time da casa pela Copa do Brasil, tá? O atleta foi alvo da torcida do Grêmio. Enfim, no ano de 2019, também o colombiano Ione Gonçalves foi vítima pela torcida gremista. E agora, recentemente, a gente teve aí, em 2020, o caso do garoto Luiz, o Luiz Eduardo, de 11 anos, que foi vítima de injúria racial, diante de uma partida entre escolas de futebol do Caldas Novas, interior de Goiás, e o autor do racismo foi o técnico do time adversário. Bom, em meio a isso, algumas iniciativas foram sendo implantadas. Em 2012, um registro histórico. Cotas das universidades estabelece que uma reserva de 50% de vagas para os estudantes de escolas públicas, mesmo em meio a protestos e resistência. Bom, voltando ao futebol, uma iniciativa significante
foi feita pelo Observatório da Discriminação Racial no Futebol, liderada por Marcelo Carvalho. Pelo quarto ano consecutivo, o relatório produzido pelo Observatório da Discriminação Racial no Futebol mostra um aumento significativo no número dos casos. O estudo de 2019, divulgado em dezembro de 2020, aponta para um crescimento de 52,27% com relação ao de 2018. Ao todo, 67 denúncias foram feitas no Brasil e 15 ocorreram no exterior. Dos 82 casos de discriminação racial no futebol, 38 foram direcionados aos atletas e 8 fazem parte da torcida. Mas apesar do elevado número de casos, só 10% das ocorrências receberam alguma punição. Com a globalização racial por imigrações ou povos refugiados que por algum motivo deixam suas pátrias, seja por comércio escravo, seja por a busca de uma vida melhor, ou por alguns motivos de questões religiosas ou ideológicas, né? Então, fez do futebol um universo miscigenado. Por todas essas questões, houve então a chamada diáspora africana ou negra da Idade Moderna. O negro, em sua maioria, se espalhou pelas Américas do Sul, né, no Brasil, e do Norte, Estados Unidos e Europa, e agora não como escravos das sociedades desses continentes, mas talvez como escravos do futebol das sociedades desses continentes. Há 2 anos atrás, a gente mapeou no site dos clubes, dos principais centros econômicos e de visibilidade do futebol, a participação de negros e mulatos em seus elencos. E esse recorte nos mostrou a seguinte classificação. Vamos lá. Em primeiro lugar, França com 53% nos seus elencos. Segundo lugar, Brasil com 48%. Terceiro lugar, Inglaterra com 37%. Em quarto, Portugal com 30%. Em quinto, Holanda com 25%. Em sexto, Alemanha com 16%. Em sétimo, Espanha com 14%. E em oitavo lugar, a Itália com 12%. Se o negro tem papel relevante dentro de campo, por que não vemos os negros em cargos fora dele, como presidente, diretor, gerente, treinador, jornalista, etc. Vamos analisar todas essas questões e finalizar esse tema no próximo vídeo, nas nossas considerações finais? Ok? Bom, a gente termina aqui com esse segundo vídeo e vou deixar na descrição as referências dos materiais pesquisados, ok? Se cuidem, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!